Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Casal Educação Financeira. E hoje estou com uma convidada mais que especial, minha linda e amada cunhada, Lúcia Oliveira. Lúcia Oliveira, depois de 30 anos no mercado corporativo, hoje ela está treinando e mentorando através de inteligência emocional e espiritual, né? Hoje o assunto vai ser muito interessante. E além disso, ela também atua como consteladora sistêmica. E aí, Lúcia, seja bem-vinda, minha cunhadinha. Gratidão, cunhados queridos, pelo espaço, por estar aqui, pelo convite. É uma honra fazer algo com vocês. E vamos lá, bora para esse papo bom aí que a gente tem muito para falar desse assunto. Eu estou emocionado. Ah, que amor. É muito, é muito, é Muito muito, vínculo. é muito vínculo, gente. Não é só uma questão familiar, né? É um vínculo de alma, de missão, de Sim, espírito, de outras sim, vidas. E nós vamos falar de um monte de coisas assim hoje aqui. sim. E para começar, Lu, tem uma pergunta, porque isso tem tudo a ver com o que nós vamos trazer hoje, pessoal. A energia da prosperidade, ela pode ser cocriada? Como é que funciona essa coisa da cocriação? Porque eu vejo muitas pessoas com aquela ideia de que, eu vou botar uma foto do dinheiro, eu vou ficar pegando toda hora em dinheiro, mas e aí? O que é prosperidade? O que é dinheiro? Como é que isso funciona? Querer é poder. Querer é poder. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos, bora. Essa é uma pergunta extremamente complexa, né? E ao mesmo tempo extremamente simples. Por quê? Porque pode, sim, a energia do dinheiro, da prosperidade, da abundância pode ser cocriada. Pode e deve. Mas não como a gente tem visto na maioria dos lugares que a gente ouve de cocrie, faça um quadro, Uhum. pense, né? Nós vamos falar em detalhes aqui, mas a gente tem algumas coisas antes dessa energia, que vem antes da energia da prosperidade. E para falar disso, eu vou começar falando do mundo atual, né? Vamos falar do mundo de hoje. Então, o mundo hoje, as pessoas são fazer para ter, fazer para ter, o tempo todo, né? A gente cresce pensando o que é que a gente vai fazer na vida, como é que a gente vai ganhar dinheiro na vida para ter as coisas que a gente sonha. Uhum. Então é sempre o como fazer, o que escolher, escolhas que fazemos na adolescência, na maioria das vezes, né? Desalinhados da nossa espiritualidade, porque nessa fase é uma fase extremamente difícil de estar conectado à espiritualidade, né? A Sim, gente está muito no mental. é muita matéria, né? Então, Tudo é matéria, né? é. É o namorado, é o hormônio, a parte física. Então, Sim, você faz essa sim. escolha de um lugar que não é um lugar de conexão ainda. Então, você Uhum. escolhe normalmente aquilo que as pessoas te indicam ou aquilo que você acha que vai te dar muito dinheiro, né? Então, Isso. depois a gente vai entrar nesse assunto, porque isso tem muito a Isso. ver com a minha história de vida, inclusive. É que Sim, isso foi sim, muito com a minha forte. também. Isso foi muito forte na nossa geração, Sim, né? Então, isso a gente precisa movimentar, precisa abrir a mente das pessoas, né? Abrir sim, essa liberdade de sim. escolha, mas com é muito mais que consciência, né? Mas de conexão, Conhecimento, né, conhecimento. Mário? Acho que falta muito conhecimento ainda. Mesmo na geração que vem agora, eles são mais conectados que a nossa, né? Uhum. Inegavelmente. Até porque os pais também estão mais conectados do que os nossos pais eram. E Sim. também tem mais liberdade dessa coisa da espiritualidade, muita coisa acontecendo na era que a gente vive hoje, né? Vamos falar disso também. Vamos falar, vamos Essa falar. transição planetária, de algumas Sim. coisas. Mas vamos lá, volta lá Vamos voltar lá. Então na... a gente tá no fazer e ter, fazer e ter, fazer e ter. Isso funciona, né? Como você falou, foi sua escolha, foi minha escolha, foi sua escolha, né? A gente foi escolhendo fazer para ter. Mas a energia da prosperidade, ela não vem do fazer.
ela vem do ser. Hum. Tá antes do fazer e ter, né? Então, eu faço para ter. O fazer para ter, a gente sabe bem disso, é cansativo, é exaustivo, não é? Desconecta a gente de uma série de coisas na nossa vida. Robotiza, né? Robotiza, escraviza, né? Porque quanto mais eu tenho, mais eu quero fazer. É. E quanto mais eu tenho e mais eu quero fazer, mais desconectado de quem eu sou, eu vou ficando. Então, ser, fazer e ter é a primeira chave aqui para a gente começar o assunto de a energia da prosperidade pode sim ser cocriada, mas ela precisa vir do ser, não do fazer e ter. E Lu, vou dizer para você, isso faz muito sentido porque, inclusive aqui no nosso capítulo do livro que nós participamos e escrevemos em coautoria, eu trouxe exatamente essa minha experiência de vida. Sim. E olha só, pessoal, e isso é muito importante que a Lúcia está trazendo, porque eu dei o nome de roda dos hamsters aqui, É bem providencial. né? Porque é aquela coisa, quanto mais eu trabalhava para correr atrás do dinheiro, mais doente eu ficava. E o doente por quê? Sim, Porque eu estava indo contra o meu ser. sim. Eu não estava fazendo algo que me conectava ao meu ser, Sim. né? E infelizmente, acho que as duras penas a gente vai aprendendo, né? Ou no amor, ou na dor. No meu caso, foi na dor, Sim. né? Que não era isso. Não era isso, né? Então, eu acho que é importante isso que você está trazendo na questão da prosperidade, é que é importante que a gente entenda essa essência e que a gente olhe para essa essência, porque Sim. nós não somos habituados a nos olhar, Sim. a nos conhecer, a nos Sim. permitir, Sim. né? E isso gera tanta coisa, tanto movimento, que é Maravilhoso. maravilhoso. É maravilhoso. E eu vou aproveitar a palavra prosperidade, né? Como a gente explica para as pessoas a questão prosperidade, né? O que é prosperidade? Sim. Porque muito fala-se da prosperidade, mas afinal prosperidade é realizar, é conquistar, simplesmente assumir. Como que a gente motiva as pessoas a um direcionamento de prosperidade? Sim. Eu acho, Mário, que prosperidade tem um significado para cada um, apesar das pessoas darem o significado de prosperidade ao quanto elas têm na conta bancária ou quanto cada pessoa tem na conta bancária, Esse é o ponto. né? Então, assim, isso para mim, é consequência. O quanto a pessoa tem na conta bancária é uma prosperidade de consequência. Por que que é de consequência? Porque não adianta eu ter 1 milhão na minha conta bancária se dentro de mim eu tenho medo de ficar pobre, né? Isso é o ser. Eu tenho medo de sofrer escassez, eu tenho medo de não ter amanhã, eu não consigo viver bem porque eu tô assombrada pelas crenças, por coisas que eu não consigo lidar. Por isso eu trouxe o ser. Então, tudo isso conversa com esse tema da prosperidade. Eu tenho medo até de ver que eu tenho 1 milhão. Pois é. E se Bom, ele e não muita tá lá gente- amanhã, né? Não, E se aconteceu alguma coisa? e isso é De muito se comum. empoderar É, daquilo. é verdade. Eu tenho medo de ter É até verdade. o 1 milhão que eu conquistei. É verdade. Tem muita gente assim. Não, É e, verdade. e pior, às vezes eu até escondo de mim mesmo o É. dinheiro que eu tenho. Sim. Olha só, Sim. né? É o que o Mário falou, falta é tanta crença Uhum. sobre escassez, sobre não ter, sobre inveja das pessoas, é. sobre o dinheiro não é bom, dinheiro não traz felicidade, Sim. que até quando a pessoa conquista, ela não se sente próspera. Não tem esse sentimento, não faz parte dela. Então, ela pode ter dinheiro na conta e viver uma escassez profunda. Então, Uhum. nossa, eu me lembrei de um exemplo, eu não vou citar nomes, mas eu preciso falar esse exemplo. Ele era um dos fundadores de uma das empresas que eu trabalhei. Nasceu de berço rico, né? A pessoa com Uhum. muito dinheiro, ganhava muito dinheiro.
e pedia reembolso na empresa, reembolso até do café que ele tomava no almoço e reclamava se demorava mais de 2 dias porque ele estava perdendo juros do banco. Juro. Ele não aproveitava nada, a gente saía para Não tinha confraternizar. paz, Não né? tinha. Era uma pessoa que não precisava absolutamente se preocupar com isso. Não é que ele tinha 1 milhão e poderia não ter mais. Não era esse o caso. Mas para ele era desesperador, assim. Às vezes eu olhava aquilo e falava, gente, como pode, assim? Porque a gente era uma empresa pequena na época, todo mundo ficava muito perto. Então, eu citei um comportamento, Ah. mas tinha muitos, né? Era uma coisa assim, falava, a pessoa tem tanto recurso financeiro, mas não tem recurso emocional de aproveitar ou de se permitir, ou de não ter que se preocupar com o valor que vai dar a conta de uma confraternização, de um grande contrato que fechou, porque aquilo era uma coisa que incomodava, sabe? Então, isso vale pra gente, né? Essa pessoa que chega nesse 1 milhão, que olha pra conta e fala, não, eu não posso jantar num lugar que o prato custa R$ 150 porque é muito caro. É. Né? E, Desculpa, só para aproveitar, porque não é nem o fato dele de estar errado ele pedir o reembolso, né? Não é esse. Ah, ok, tinha regra na empresa e ele, até para dar o exemplo, ele queria conseguir a regra da empresa. Sim. Era a forma com que ele lidava com isso, era a motivação Sim. do atraso dos 2 Sim. dias. Sim. Não é porque 2 dias era o prazo e não cumpriu o prazo, que se está perdendo prazo para mim, pode estar Sim. prejudicando funcionários. Mas é o motivo, A posição era pessoal. né? Era eu estou perdendo dinheiro, entende? Era muito e eu estranho. vou um pouco além. É a questão do sofrimento emocional e mental que Sim. esse tipo de questão envolve a pessoa. E não só ela, a todo mundo que está em volta, Sim. né? Que eu sempre costumo brincar, é aquela pessoa que poupou o dinheiro, ela foi viajar para a Europa, era o sonho da vida dela, ela tá na Itália, de frente da Fontana di Trevi, vou tomar um gelato. Quê? 10 euros? Meu Deus do céu, como eu vou Sim. tomar uma bola de sorvete que custa não sei quanto? Gente, mas você tá na Itália, você tá ali, vivendo o seu sonho, você poupou Sim. para isso, você é merecedor e você tá sofrendo por causa de uma bola de sorvete. Sim. Aí você fala assim, ai, que absurdo. Não é. Não é absurdo, tá? E assim, E mais comum do que parece, é mais né, Dani? comum do que Nossa, parece. E vou falar, não está diretamente relacionado com quanto você tem na sua conta corrente. Está diretamente relacionado com a forma com a qual você lida com o dinheiro. Sim. Sim. Absolutamente. E aí é que eu acho que entra a questão da energia, porque nós somos energia, né, Lu? Sim. Somos seres energéticos vivendo uma vida material e não um ser material vivendo a realidade de energia que tem aqui, né? Então a gente atrai aquilo que a gente tem internamente, né? Então eu vou usar um adjetivo, uma palavra anterior à prosperidade, que para mim ela faz mais sentido até do que a prosperidade, que é a abundância. Né? Quando eu sou, e estamos lá no ser agora, abundante, então eu sou abundante não só no dinheiro, não só na minha conta, mas no meu ser. Eu sou abundante de amor, eu sou abundante de afeto, eu sou abundante de relacionamentos, eu sou abundante de conhecimento, eu sou abundante de... Tem muitas coisas para se ser abundante, por isso que eu te respondi que prosperidade é relativo para cada pessoa, porque cada pessoa vai dar um significado para isso, né? Sim. Sim. E a abundância, ela tem a ver com dinheiro também, né? Também tem, é maravilhoso a gente ser abundante financeiramente, né, gente? Claro. Vamos lá. Opa, É isso, é para isso que vocês trabalham, é isso que vocês ensinam, né? É isso, as exatamente. pessoas poderem realizar sonhos, como a Dani falou, e poder realizar sonhos de alma aberta, né? Sem Sim. ficar ali controlando. Sem sofrimento. E a gente não tá falando de esbanjar, é importante deixar isso claro. Ninguém tá falando de esbanjar aqui, né? A gente tá falando de viver cada coisa do jeito que ela precisa ser vivida. A hora de aproveitar é a hora de aproveitar.
Só que você pode ter crenças que não te permita fazer isso. Então, o ser, ele traz uma energia anterior a isso tudo. Né? Você tem que não é aprender, porque todos nós aprendemos de alguma forma a ser escassos. As crenças que a gente traz sempre vai levar para alguma coisa de escassez, mesmo quando a pessoa não viveu escassez. É muito engraçado isso, porque tem gente que nunca viveu situação de escassez na vida. Mas ou o pai era muito, né, o conhecido mão de vaca ali, né? Muito controlador. Ou muito solto e fez a família passar por apuros, que não chegava a ser escassez, Sim. mas colocava. E aí a gente vai crescendo, acreditando que não pode ser nem daquele jeito e nem do outro jeito. E vai criando crenças internas poderosas, né? Muito. Poderosas. E eu vou falar uma coisa, que às vezes não são crenças que estejam diretamente relacionadas ao dinheiro, tipo, dinheiro não traz felicidade, tipo, caixão não tem gaveta, ou coisas do gênero. Sim. Às vezes não é isso. Mas crenças do tipo, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, Sim, né? sim. Então, assim, poxa, o que eu tô colocando dentro de mim? Escassez. Sim, Eu vou ficar com o que eu tenho, né? sim. Porque afinal de contas, isso aqui é garantido. Mas é garantido até quando? É Sim. garantido de que maneira? Sim. Né? Antes do nosso podcast, nós estávamos batendo papo aqui com o pessoal que estava gravando aqui também no estúdio, gente. E aí ela estava falando da questão da mentalidade no brasileiro, né? Que é muito daquela questão, vamos ficar no serviço público porque é garantido, vamos ser CLT porque é garantido, Sim. né? Então, porque a diferença entre Brasil e Estados Unidos na questão cultural, justamente porque lá se estimula muito o empreendedorismo, né? Sim. E apesar de que o brasileiro é extremamente empreendedor, inovador, criativo, ele se vira nos 30, mas ainda temos muito dessa mentalidade enraizada. Mas o porquê dessa mentalidade? É a segurança. Sim. Né? Então, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, né? Sim. Mais vale um emprego que talvez eu não esteja tão feliz, que ele não me renda aquilo que eu realmente mereço ganhar, Sim. mas é garantido, né? Tá bom, Todo mês né? tá lá, Bom, né? né? Tá Todo bom. mês tá lá. Tá ruim, Essa mas tá bom. Essa carência, né, Eu aguento. do pingadinho do mês, né? É. E se eu não tenho, gera uma insegurança. Sim. Porque é um direcionamento de comodismo. Eu quero me levar à acomodação. E aí, até a gente escutou um dia e eu compartilho, independente da crença de cada um, que a questão de que Deus não quer que a gente esteja confortável, acomodado, né, numa situação equilibrada. Ele quer que a gente evolua, Sim. esteja sempre em evolução, Sim. sempre em crescimento. E aí, quando identifica que a gente está numa situação equilibrada, né, acomodada, ele gera uma ação. Dá uns trancos. Dá uns trancos. Ai, que Nossa. medo. E aí dá o tranco justamente para a gente despertar. Uhum. E aí, mas a interpretação das pessoas tá vendo? Aconteceu isso de ruim? É coisa do outro, Sim. né? Não necessariamente, porque o outro, na verdade, quer que a gente Fique fique na zona de conforto para justamente não gerar movimento, não evoluir a humanidade, o universo. É isso Deus aí. que é o contrário. Então, quando você toma um solavanco, é obra de Deus, sim. Apenas interprete como uma ação que é para fazer você se movimentar para o seu crescimento. E para aprender, né? Exato. pra E o que aprender. que é ficar na zona de conforto na prática? É deixar de ser quem você é. Exato. Ficar na zona de conforto, eu posso falar isso com muita Perfeito. propriedade, porque eu vivi esse processo, né, de migração, de largar o salário. Tudo que a gente está falando aqui é minha realidade recente, né? Dos Sim. últimos 3 anos aí de planejamento, de sofrimento, de querer estar na Sim. caixa. Eu chamo de aprisionamento.
Não é para todo mundo que é um aprisionamento. Estou usando minhas palavras de aprisionamento porque para mim era, né? Para mim era assim. Eu ficava refém, literalmente, sabendo de tudo que eu tinha para contribuir, de todas as coisas que eu podia fazer, do meu potencial, porque eu sei qual é, sabia também quando estava lá, mas não tinha coragem, né? Então a gente fica ali naquela. É como se fosse uma prisão, literalmente. Eu ouvi de um terapeuta bem maluco, assim, que eu conheço, que eu tinha vendido a minha alma pro capeta. Literalmente, que era, você tá vendendo todos os seus talentos em prol de ficar estacionada ganhando um dinheiro na conta todos os meses. Então você vendeu a sua alma, você acabou de falar, não é obra de Deus, é obra do mal. Sim, porque Né? Exatamente era isso o que ele me disse de um jeito mais hard, né? E eu, oi, vendi alma pro capeta, como assim, né? Mas era isso, e de fato ele tinha muita razão em falar assim. E vamos lá, nós três aqui temos Oh. propriedade para falar isso, né? Sim. Cada um vivenciou um processo, como você falou, do aprisionamento. Sim. Eu já usei o termo aqui, robotização, porque quando eu trabalhava no corporativo, que eu fui perceber, né, quando eu despertei e vi que eu estava robotizado, indo para o meu emprego, garantindo o meu salário para gerar um conforto para minha família, mas eu tinha Sim. deixado de ser quem eu queria ser, né? E aí movimentos acontecem, né, dentro do corporativo, vai te direcionando para algo que não te pertence, que não te conecta, e também coloca pessoas fundamentais no momento certo, na hora certa. Sim. E eu falo a própria Lúcia que Emocionei aqui, É. que eu lembrei exatamente do momento. quer continuar? Ó, Pausa para emoção. é, Deixa vir. Emoção É. faz parte. E que levou a gente para a vivência, né, da inteligência emocional, desse autoconhecimento, que gerou esse despertar na gente. Sim, sim. Então, a Lúcia, e naquele momento também eu tinha uma gestora chave que nem ela, talvez nem saiba até hoje a importância do movimento que foi feito sim, para me libertar, né? E aí a libertação, porque fez eu despertar que eu estava robotizado por conta de uma falsa segurança. sim, Uma falsa Uma- sensação, Uma, né? uma segurança material, vamos dizer assim, Sim. né? Ou uma segurança comodista, como eu disse. né? Não querer mudar o status quo das coisas, porque mesmo não estando bom, é confortável, você sabe lidar com a dor daquilo, Sim. né? É engraçado Sim, isso, a sim. zona de conforto é isso. Sim. Você tem facilidade em lidar com o desconforto da situação que não é boa, não é o que você quer. Mas mesmo aquela coisa ruim que acontece ali, o não ser você, o ficar querendo reconhecimento, o buscar o salário, o viver automático, você sabe lidar, você já aprendeu. É diferente de você trocar essa dor por uma dor do desconforto que você não sabe onde é que vai estar o chão quando você vai pisar, né? E é exatamente isso, porque eu deixei de ser quem eu era e, consequentemente, eu também deixei de entregar para aquela corporação aquilo que eu poderia, dentro da minha capacidade, né? Que eu poderia entregar. E óbvio que ia desconectar. Eu estava desconectado comigo mesmo. Despertei, né? Ou seja, Sim, ativou a minha conexão com o meu ser, desconectou com a corporação. sim. Então, tudo no momento certo. Com certeza. Só quero reforçar uma coisa no que você está dizendo aí, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que nenhum de nós três é a favor das pessoas saírem das empresas, Sim. né? Porque parece que a gente está fazendo Chutar um tudo discurso pro aqui de, não, alto. larga tudo, É. vai fazer o que você quer. Não é isso. O que a gente está dizendo aqui é que se isto é uma situação que encobre algo importante do seu ser, que quer empreender, que quer inovar, que quer fazer algo diferente, que quer mudar de cidade, que quer um sonho que você traz em você, você está se impedindo de ser o que você é para estar num lugar que talvez você não caiba, mas você está ali segurando. E se essa for a sua situação, tudo que a gente está dizendo aqui cabe perfeitamente. Se não, tem muita gente que está muito feliz no corporativo, certo? Tá tudo Sim. bem. Tá- E vai tá ser feliz. próspero estando no corporativo. Tá feliz ou até se reinventa Sim. dentro daquela corporação mesmo, porque conectou novamente com o seu ser, e aí
trabalhou e olhou, valorizou até a própria corporação e está tudo certo. Nós né? fomos A muito nossa felizes vivência, dentro do corporativo por nossa, muitos anos, né? gratidão E a Dani imensa. também na profissão Sim, inicial. sim. Isso é importante, porque, assim, o Mário na robotização, você e Na loucura. na loucura, na chave, e eu na roda do hamster, né? Aqui eu vivi realmente. Sim. E isso é importante que vocês estão trazendo, né? Essa observação de que a gente não está pregando aqui, olha, chuta tudo pro alto e uau, vai viver a vida. Vive de abraçar Não é Dani, isso. não. Mas também, se é isso que você quer, faça. Tá tudo certo. Tá tudo certo, porque afinal, como diz o Pex, né? E falou isso até numa palestra e conversa com a gente. Cara, a vida é uma só. Se é isso que você quer, bora fazer o que você quer. Pensa que você não vai ter uma segunda chance. Sim. É aqui e é agora. Mas é importante o que vocês estão trazendo, porque muitas vezes colegas minhas de advocacia, né, que assim, apesar de eu não estar mais exercendo a função de advogada, porque foi uma escolha que eu fiz, eu continuo sendo, porque afinal de contas, Claro. isso faz parte de Faz mim. parte, né? E muitas colegas falam assim: ai, nossa, como você teve essa coragem? Nossa, mas eu queria tanto, eu penso, mas será? Então, isso é importante, gente. É importante, porque assim, o direito, ou o corporativo, ou enfim, né, a medicina, em cada um na sua parte, é um caminho. É só um caminho. Sim. Você que escolhe o que você vai trilhar. Não significa que é você. Eu sempre falo, eu estou como hoje psicanalista, terapeuta emocional, coach, e enfim. Amanhã, de repente, eu posso estar como uma outra coisa, Sim. né? E tá tudo certo, porque nós assumimos um papel. Não significa que isso seja quem nós somos. Perfeito. Até porque quando eu sou, eu sou. E o que eu faço não é quem eu sou. Exato. Né? O que eu faço são escolhas que eu vou adotando na vida para que eu me sustente, para que eu me realize, para que eu me expanda, para que eu me conecte com outras pessoas, para ganhar dinheiro, para conhecer lugares. Não tem a ver com quem a gente é. Sim. E muitas vezes a gente fala que a gente é a nossa profissão, né? Exato. E por isso que eu tô muito- trazendo isso, Lu, porque Sim. assim, o que eu faço, ele tem que ser um meio de potencializar quem eu sou. Exato. Isso é importante. E como a gente sabe isso? Aí essa é a minha pergunta, Lu. Como conectar ao meu ser? Sim. Como eu sei que eu estou potencializando quem eu realmente sou? Só com autoconhecimento. Porque se eu sequer sei quem eu sou, como eu vou saber que estou alimentando quem eu sou? Né? Exatamente. Por muito tempo, eu alimentei na minha vida as máscaras que eu criei para estar no lugar onde eu estive. Muitas vezes, muitas. Né? Tanto que nos meus últimos anos, né, todo mundo que me conheceu antes falava: você se transformou, você é outra pessoa. Eu era uma líder muito dura. Eu era dura comigo. Eu era dura comigo, eu me cobrava muito, eu precisava de resultado, acho que eu sempre fui líder desde, eu trabalhei 30 no corporativo, 25 eu fui líder no mínimo, né, no mínimo, acho que mais, porque eu virei gerente em 1 ano e meio, eu era estagiária, coordenadora, gerente em 1 ano e 2 meses. Uhum. Então, assim, eu sempre fui líder, mas eu desenvolvi essa casca de... Eu sou forte, eu sou foda, desculpa a palavra, eu sou... A minha armadura, né? Eu sou melhor, né? Eu vou ser a melhor no que eu fizer. E não para competir com ninguém. Não tinha a ver com o outro, tinha a ver com quem eu queria me tornar, Uhum. né? E aí você vai criando máscaras, 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 máscaras. E um dia, quando já adulta, perto dos 30 anos, eu parei para me perguntar quem eu sou. Eu olhava para mim, eu sou a superintendente
do lugar XPTO. Crachá. Eu sou É o isso que eu tô crachá. dizendo, eu sou o crachá, eu não sou eu. E quem sou eu? Eu sou esposa do meu marido, mãe Bugou. do meu filho, mas e eu, né? Eu sou tudo pro outro. Quem eu sou pra mim? Quem sou eu de verdade, na minha essência? O que é importante pra mim? E eu comecei a perceber nesse movimento que eu não sabia quem eu era. Eu sabia quem eu tinha me tornado para chegar no lugar que eu tinha me determinado e que me fez muito bem por anos. Reforçando aqui por anos. Foi maravilhoso. Eu saí de uma situação de extrema escassez. A minha história, vocês conhecem, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas a minha história de infância, de adolescência, é de extrema escassez. E eu tinha como objetivo ser executiva para ter, fazer para ter, fazer Sim. para ter, fazer Sim, para ter a sim. vida toda. Sim. Carência. Exato. E eu precisava ter. Porque eu precisava garantir que eu não ia mais viver as coisas que eu vivi lá atrás. Né? Então, assim, essa máscara a gente só descobre, o ser a gente só descobre quando a gente está disposto a descobrir quem de fato a gente é. O que é importante pra gente? Aí você olha como as pessoas te veem, né? Que é o primeiro passo, né? Não é nem você com você, é como Sim. você enxerga que o outro te vê. E numa dessas, eu nem tinha feito nada de autoconhecimento ainda. Eu percebi que eu tinha um time que morria de medo de mim. E aquilo me trouxe tanta dor, porque eu sei quem eu sou. Mesmo que eu não saiba dizer, naquele momento, sem consciência, Você sabia que aquilo não era você. eu não era um monstro. Eu não era uma pessoa que queria causar a distância das pessoas, né? Trazendo coisas bem específicas, mas é para reflexão, porque são coisas que a gente faz sem saber. Às vezes até a pessoa pode pôr outro escudo. Ela pode pôr, por exemplo, o escudo da insegurança ou da boazinha, né? Eu sou aceita por todo Sim. mundo porque eu tenho o escudo da boazinha, mas no fundo eu carrego assim um monte de raiva, um monte de coisa que eu quero pôr para fora, que eu quero externar e não faço. Pode ser o inverso do que Sim. eu fiz também. E não só no trabalho, né? Nos relacionamentos pessoais, familiares. Não, eu quero ser a filha que meus pais querem. Eu quero ser o melhor amigo que eu preciso. Que todo mundo Que precisa, todo mundo, né? Todo mundo para ser quer querido, perto. para ser incluído, né? Exato. Então, não só profissional a gente está falando aqui, né? É isso. É olhar o ser humano como um todo. E eu acho, A gente respirou junto, aqui é a sincronia. a sincronia. E eu acho que mulheres, vamos ver o que você traz, mas eu acho que mulheres são as grandes fazedoras de máscaras e principalmente dessa falta de conexão, porque a gente exerce muitos papéis, né? Sim. Então, assim, é aquela questão, quem eu sou? Eu sou a mãe do fulano. Aliás, você já é chamada da mãe do fulano, Sim. né? A partir do momento que você vira mãe, Sim. Você já cai no Você- papel secundário, né? você já é secundária, né? E você é a mãe do fulano, é a mãe da Beltrana, é assim que você é conhecida na escola, que o seu Sim. filho estuda, né? Sim. Você é a mãe das crianças para o seu marido. Sim. E aí, e esse feminino? Eu quero trazer um pouco dessa questão do Sim. feminino, porque, vamos lá, a Lúcia vai dar um pouco mais de detalhes aqui, mas ela tem um treinamento maravilhoso que trabalha muito essa questão da energia feminina. E segundo, inclusive, uma colega nossa que gravou um podcast conosco aqui, a Paula Micai, que falou muito sobre astrologia e o dinheiro, foi muito legal, mas ela trouxe essa questão da cocriação da prosperidade muito ligada ao feminino, à energia feminina e à lua, coisa que a gente não sabia muito bem, né? Sim. Isso foi uma... É do feminino e masculino, né? Sim. E aí essa questão e todo esse Isso. movimento do feminino, né? Puxando muito a energia do masculino. E aí gerando um desequilíbrio. Eu Sim. queria que você falasse um pouco dessa questão da energia, porque eu Sim. acho que isso tem muito a ver com o que a gente
tá falando aqui, né? Dessa Sim, sim. criação da abundância, porque afinal de contas, nós somos geradoras, né? Sim, E se nós somos geradoras, nós precisamos nos preocupar em gerar também a abundância, sim. principalmente nessa conexão com os nossos filhos, na conexão com a terra, na conexão entre os seres humanos. Eu acho que isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho dessa coisa da energia do feminino? Vamos lá. Bom, a energia feminina, como você falou, por natureza, ela é criadora, né? As sociedades na era do paleolítico, no neolítico, eram matrilineares, porque as mulheres é que cuidavam das sociedades, da comunidade, os homens saíam para caçar, davam suporte, segurança, né? Tava ali para prover, mas as mulheres faziam isso. Então, talvez por isso a gente tenha, né, lembrando disso, eu acho que neste momento, como você falou no começo, né, de energia do mundo, tem sido trazido muito essa coisa da energia feminina. Por quê? Porque a cura que o nosso planeta precisa da energia feminina, que, deixe claro, não tem a ver com as mulheres. É energia feminina presente tanto nas mulheres quanto nos homens, assim como a mulher tem presença de energia feminina e também de energia masculina. Mas falando disso, a mulher com energia masculina, como o Mário falou aqui, né, que tem as duas, quando a gente polariza, né, então eu trabalho, delego a criação dos filhos, deixo tudo de lado e vou para a energia masculina. Muitas mulheres que eu conheço hoje estão nessa energia, muitas, muitas. Por quê? Porque eu não vou depender de ninguém, eu vou ser Sim. independente, Sim, né? sim, Então, sim. se eu não vou depender de ninguém, eu vou ser sozinha. Se eu vou ser sozinha, eu não sei receber. Se eu não sei receber, eu me fechei. Cadê a abundância daí? Já foi embora. Então, você já não tem a energia da abundância aí. Porque a energia da abundância, a energia da prosperidade, ela tem trocas positivas. Eu sei dar e sei receber na mesma medida. Na mesma medida. E a gente tem que saber identificar essas trocas, né? E a mulher, por si só, tem esse papel de salvadora, né? Então, eu salvo o filho, eu salvo meus pais, eu salvo a pessoa que trabalha comigo, eu quero Eu sou salvar só todo amor, mundo. eu sou só doação. Só dou, Só dou, 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 só dou, dou. dou, Aí, dou. quando vai receber alguma coisa, não, obrigada, não Ai, precisa, é. não quero, né? Então, tem muitos assuntos num assunto só nesse É, tema, né? é Às vezes, verdade, é esse verdade. assunto daria pra gente fatiar aí muitas, muitas energias. A mulher é sim co-criadora e nutridora. Mas em termos de energia de criação, a energia em si, quando eu volto para o ser, quando eu estou no ser, a capacidade do homem e da mulher em criar é igual. Não tem diferença. Basta que eles utilizem essas energias da Exato. maneira correta. Estarem alinhados consigo. Né? Então, por que a mulher. Aí nós vamos para o ponto de por que talvez exista esse paradigma? Porque a mulher busca muito mais autoconhecimento que o homem, isso é fato. Em Ela qualquer lugar. se permite, né? Exato, espiritualidade, né? A mulher Sim. é mais aberta a conhecimento, a espiritualidade, a novidade, até por sentir mais, talvez, ter mais aflorado essa coisa do sentido, do ar. Então, ela está mais aberta a possibilidades. Então, ela acaba trabalhando mais o seu eu interior, tendo mais contato consigo, está mais presente no ser e lá essa facilidade é maior, né? Não tem jeito, vai acontecer. Se você está alinhado com você, se você sabe o que você quer fazer da sua vida e se você está feliz, né? Vamos falar de missão, porque não tem missão. A gente falou, pode trabalhar no corporativo, pode trabalhar em qualquer lugar, Sim, né? Pode sim. fazer se você está fazendo o que você sente que ressoa com o seu ser naquele momento, porque como a Dani falou, também pode ser milhões de coisas que você vai fazer ao longo da vida, né? E você pode estar maravilhosamente bem aqui hoje, feliz da vida sendo terapeuta e daqui um ano você fala, gente, agora eu quero ser artesã. Você é artesã, tá tudo bem, né? E isso tá alinhado com o que a pessoa quer e tem um propósito naquilo e a pessoa consegue, e sendo isso e alinhado com essa energia, vai trazer prosperidade, vai trazer abundância, porque a pessoa tá o quê? Ela tá feliz.
ela tá alinhada com o que ela quer na vida, ela tá, é mais um assunto adicional que eu não vou aprofundar, mas ela está com tudo alinhado, mente, emoção, Espírito. espiritualidade, físico, porque isso na cocriação é muito importante. Eu não posso, a visualização. Eu quero um carro novo, aí eu ponho uma foto lá de um carro novo, É. lindo, né? Pra eu ficar olhando todos os dias pro carro, foto lá do carro. E tô lá, eu quero esse carro, eu quero esse carro. Aí eu saio na rua, aí vou dar um exemplo bem engraçado aqui. Aí a gente sai na rua e vê assim uma Mercedes maravilhosa, daquelas que você olha e para na rua, né? Fala, caramba. Aí desce uma loira da direção. Maravilhosa, loira, lindíssima, cabeluda, bonitona, gostosona. A gente olha pra essa loira e a gente pensa o quê? Ah, ela casou com um homem rico. O que mais que a gente pensa? É, Tá dando pra tá pessoa dando certa. pra Desculpa pessoa o palavreado, certa. mas É, ela é, entende? exatamente. Ela Então, não, assim, isso é um pensamento próspero ou isso é um pensamento de escassez e de julgamento? de escassez Total e de julgamento. julgamento. Então, não adianta eu querer algo bom pra mim se quando eu vejo alguém que tem o que eu quero, eu acho que aquela pessoa só destruo. consegue aquilo se vender o corpo, É. se herdar ou se casar com alguém que pode possibilitar. Porque a crença dela diz que ela não acredita que ela pode conseguir aquilo sozinha. Eu tô falando ela, mulher, mas pode ser um homem na Sim. mesma Da mesma situação. forma. Sim, sim. Então, assim, a crença, entende? Eu quero muito, eu acho que eu posso, mas quando eu vejo alguém, aquilo que eu acredito é o que emerge. É. Então tá profundo, tá lá no subconsciente. Por isso precisa de muito Só para usar o autoconhecimento. exemplo do homem, sei lá, um julgamento de herança, né? Porque recebeu tudo de mão beijada, Sim. então É. nunca trabalhou de verdade na Mário, no vida. homem tem uma crença nesse sentido que é muito importante a gente dizer. Passou por cima de alguém. Passou por cima de alguém. Também. É a mais Ah, forte, acho, né? Porque o homem tem muito essa coisa do competir, de achar que tem É. que ser, competir tudo, de ter que estar num lugar que o outro não chegou, ou que tem que estar do jeito certo, com a estratégia certa, manipulando tal. Quando está no masculino distorcido. Isso é o masculino distorcido, pessoal. Não vou dar aula aqui, mas Mas é isso aí. essa energia da manipulação, de achar que precisa competir para tudo. Então, o homem olha e que é a fala briga assim: pelo poder. exato. E aí tem uma outra questão que E eu esse acho lugar é de completa escassez. Total. Porque você não confia no seu ser, você acha que você tem que usar a sua mente e o seu ser para criar quem você é, para criar estratégias manipuladas. Isso é completa escassez, entende? Então, isso são exemplos de crenças assim que a gente precisa Isso- trabalhar. Isso é muito forte e eu vou dizer uma outra questão por detrás disso. No momento que eu julgo e eu diminuo, eu estou destruindo, na verdade, aquele sucesso do outro. Eu estou destruindo aquela imagem. Então, na realidade, a minha escassez também, ela gera isso, Sim. né? Eu tô perdendo a oportunidade de me alimentar daquela Daquilo. energia positiva Isso. do outro, Sim. né? Peraí, deixa eu me alimentar, deixa eu entender. E a cocriação numa visão visão 360, Com certeza. né? É de dentro para fora, mais verdadeira, né? Nesses relacionamentos. Sim. E como eu percebo, né? Como eu percebo, que nem a gente falou, puta, como é que ser, então, me potencializa a abundância? Use o outro como espelho. Tudo que você vê, todas as situações que você julgar de forma negativa, não dizem respeito sobre o outro, dizem respeito sobre você, sobre aquilo que você acredita. E isso é o melhor espelho que a gente pode ter na vida. Porque é um presente você conseguir se auto-observar e Sim, perceber que você olha para aquela situação e que você julga, critica, mas que aquilo assim, não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com a loira na não é rua sobre que ela, estava no é carro. sobre você. Exato. E isso é um presente, porque você pode usar isso para trabalhar o que te faz ter essa crença.
Então, tá bom, eu identifiquei, eu não quero ser assim. Então, como que eu vou trabalhar isso? Você vai identificar provavelmente que você aprendeu isso da sua família, que você aprendeu isso das situações Sim. que você viveu. E talvez você tenha que fazer trabalhos mais profundos para ir ressignificando essas Cada coisas, questão. limpando, né? Limpando. Tem Vai, muita sujeira vai, para limpar. vai casquinha por casquinha, né? Casquinha Vai, por É. casquinha. Eu, porque essa é a grande dificuldade, Sim, né, do ser humano, sim, né? Essa coragem de Hum. olhar o espelho, sim. né? Porque dói, né? Dói, É fácil falar incomoda, do outro, é difícil olhar e né? falar assim, sou eu que penso assim, né? É, Sou eu que acredito que as coisas é são mais fácil assim. jogar para o outro a Sim, responsabilidade, sim, né? As não conquistas ou a conquista do outro, que por isso que eu não conquistei. Não, sim, não é por aí. aí vocês estão falando da questão do se trabalhar, né? E eu sempre falo que o autoconhecimento e a terapia, ela é uma lapidação. sim, É você, primeiro, respeitar a sua essência. Você é um diamante? Você é um diamante. Você é uma ametista? Você é uma ametista. Você é um topázio? Você é um topázio. E tá tudo certo, todas são pedras preciosas. sim, Mas cada uma tem uma lapidação certa. Porque se você lapidar de maneira errada, você quebra a pedra. Você não a transforma naquela beleza que ela sim, tem, né? Então, eu sempre uso essa metáfora porque, às vezes, as pessoas têm certas resistências em se trabalhar, porque sim, fala assim, mas aí eu tenho que me transformar numa outra pessoa, a terapia vai me transformar numa outra pessoa. Não vai te transformar numa outra pessoa, ela vai fazer uma lapidação na sua essência. sim, Só que essa lapidação, ela tem que respeitar quem é você, quem é a sua essência, sim. né? Pode transformar se a pessoa quiser, né? Até porque, né? Vamos combinar que não há terapia que faça a pessoa fazer o que ela não queira fazer, É né? só ela. Não Não existe. A existe. terapia é para a pessoa, não é Sim, para o terapeuta. Então, é o que eu sim, sempre não falo, existe né? isso. Nossa, mas você me transformou. Não, quem se Não, transformou foi você. Eu só fui uma eu facilitadora. dei a mãozinha pra você passar nas Só- pedrinhas ali, né? Dei a exatamente. mãozinha ali pra Eu, você eu fui uma atravessar. facilitadora. Eu Sim, não te transformei. falo bastante isso também, porque é isso, né? A pessoa só vai onde ela quer ir, só chega onde ela quer chegar, e até nos nossos processos pessoais, vamos lá, né? Quando você tem uma coisa que você sabe que tá doendo, que você não quer olhar, não há Cristo que faça você ver. É, Enquanto você não diz, eu quero olhar isso, eu quero trabalhar isso, porque essas crenças que a gente está dizendo são crenças profundas, de cultura. Né? Tem crença religiosa aí no meio, sim, tem crença de caráter, né? Que é o dinheiro torna as pessoas desumanas. Isso é uma crença isso. muito forte, Sim, né? Muito sim, forte. sim. Por quê? Porque provavelmente na história da família daquela pessoa aconteceram muitas coisas que fizeram com que a família tivesse perdas ou sofressem coisas materiais por Sim, conta de maldade de alguém. Que normalmente tinha dinheiro e era insensível, que é isso que causa a é. crença, né? É. Então são muito profundas e você vai para olhar para isso, você vai ter que olhar para quê? Para a dor que a sua família viveu, para a perda que a sua família teve, E olha só, né? Então, e às vezes essas crenças elas vêm pintadinhas, bonitinhas, contentinhas, coloridinhas, com muita musiquinha, sabe aonde? onde? Em desenhos Uhum. animados, em filminhos que a gente Sim, assistia, né? sim, Aonde a madrasta é a vilã. E quem diz sim, que todas as madrastas são vilãs? sim, Não, mas a madrasta é vilã, né? É aonde o rico é aquele que é desumano, né? sim. Quantas histórias a gente não Não ouve, não né? ouve, não Não viu, vê, desenhinhos, e isso vai dentro do universo alimentando. infantil alimentando Sim, essas crenças, sim, né? Então, também, É hereditariedade e vivência com suas interpretações, uhum, que você sem o conhecimento, você acaba introjetando coisas que não te pertencem, né? Que não te significam. sim, E por isso que, trazendo para a educação financeira e no nosso processo, a primeira etapa é o autoconhecimento, sim, justamente para virada de chave.
eu entender quem Essa eu jornada. sou, né? De entender o porquê eu tomo essas atitudes, essas decisões. Sim. E aí a gente vai para o empoderamento, que é, eu quero continuar, né? Quem eu quero ser, né? Quem eu quero ser? E aí eu definindo, eu entendendo quem eu quero ser, eu escolhendo quem eu quero ser, eu vou partir, como eu vou fazer isso? Isso aí. Né? Aí sim a gente vai para o fazer, vai para materializar Pro planejamento. sonhos, realizações, Sim. do ter, Exato. mas a gente leva para o ser, para justamente essa pessoa ter consciência daquilo que ela quer viver dali para frente, que é aquela Sim. perguntinha, né? Como você quer viver daqui por diante? Que eu Sim. faço a todo momento nas nossas conexões, nos nossos trabalhos. É isso, porque você precisa identificar e traçar a sua jornada. Sim. E é tão leve quando chega nesse ponto, Sim. né? Tão libertador. Tantas amarras você soltou, tantas crenças que você entregou Sim. para quem de direito, né? Exato. Você já tirou as bagagens, né? Aquilo que te Sim. impedia de se conectar com o que é mais importante. Aí as pessoas podem perguntar assim pra gente: tá, mas então é só eu me autoconhecer e eu posso cocriar, então? A resposta é sim e não, né? Porque sim, porque você vai estar mais em contato com você e pode, de fato, alinhar os seus sonhos, aquilo que você espera da vida que você quer viver. E não porque você precisa aprender a se aprofundar em tudo que você tem, em tudo que você é, olhar tudo que está ali presente, porque não é uma sessão de autoconhecimento que vai fazer isso. Não, Ah, são é um processo. processos e processos. 6 anos no caminho. Né? No mínimo, no mínimo. É. Minha Na jornada verdade é sempre, aqui, né? e não para nunca, Não, exato. não para, porque Exato. você está sempre isso aí. se renovando, entendendo e tirando cada casquinha. Então, é isso que é importante. E não tem jeito. Processo que a gente atua, que vai direto para o planejamento, Sim. para organização e não. planejamento, Não adianta. não evolui. É Porque incrível. vai na mente, não vai no sentir, não vai no É. ser, né? É. O planejamento vem aqui na execução, 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 o que eu sei fazer, como fazer. Aí, se você procrastina, você já não vai fazer, se você já vai tudo pra mente. E a gente percebe já de cara, não, eu só quero organizar e saber como lidar com o meu dinheiro. Não, mas para você saber como lidar com o seu dinheiro, você tem que se conhecer. Sim. Não, mas eu não quero. Não, essa parte eu não preciso. Né? Porque eu já sei o que eu quero. Né? E não tem jeito, não flui. Né? Não tem flui, jeito. Lúcia. Eu imagino. Eu imagino que não. E Lu, me conta uma coisa. Como equilibrar essa energia do feminino e do masculino, principalmente em se tratando de mulheres? Porque assim, é claro que eu estou trazendo para o universo feminino, né, essa questão, porque eu percebo que a grande maioria das mulheres hoje, elas estão na energia Sim. muito forte do masculino. Sim. Quando a gente olha para os homens, é difícil você pegar um homem que esteja vibrando muito na energia do feminino, Sim. né? Pode ser até que... Tem. Dani, tem muitos. Tem. É. Muitos. Eu não estou... Então, é dividido isso? Ou as mulheres estão Uma mais? mulher que tá na energia muito masculina sempre vai ter um parceiro na energia feminina. É tipo pilha. Sim. Nunca vai conectar os dois na energia masculina. Então, quando você pegar uma mulher que tá nesse lugar de eu mando em tudo, eu controlo tudo, que tá no masculino distorcido ainda, vai ter um marido no feminino distorcido. Isso é a pura verdade, porque agora eu tô fazendo uma análise aqui de alguns casais redes que eu de conheço relacionamento. e é verdade. fato. Não tem como, não existe. A energia é mandatória e ela não é palpável, né? Então, as conexões acontecem sempre nesse lugar. Então, falando de equilibrar. Quando as minhas clientes chegam para processos, né? Que eu percebo que tá nessa energia, a primeira coisa que eu falo, tá solteira, tá casada.
tá solteira. Então, consegue ficar solteira por mais 4 meses, que é o tempo que dura o processo individual. Por quê? Porque se ela encontrar alguém no meio do caminho, vai ser alguém polarizado na energia feminina, que depois vai entrar em Que conflito. depois vai dar ruim. É, Vai dar ruim. então é melhor ela entender este processo de forma mais aprofundada para depois se abrir para uma energia diferente e atrair um homem com uma energia mais compatível com aquilo que ela quer viver. Porque se ela está buscando a minha mentoria individual para viver isso, é porque ela vai evoluir no processo. E vai. Não tem como. Não tem como. Nada. Infelizmente, nesse processo eu já vi até casamento acabar. Eu tive um casal, que eu fiz os dois e o casal terminou porque, tipo, ela não queria mais fazer o que estava acontecendo E e ele também não não. quis mudar. Não, ele não quis mudar. Ah, ele não quis Não mudar. quis mudar. Ele queria se manter nesse lugar, né? Ele viveu o processo, aproveitou muita coisa, mas não quis fazer esse movimento. Acabou o casamento. Ela tá super feliz, ele faz tempo que eu não falo, não sei, mas não tem como, assim, é uma coisa muito. E a gente pode observar, isso é terrível saber isso também, tá? Porque você fica observando todo mundo. Eu observo nos jovens, né? Tipo, a menina e o menino, os amiguinhos da minha filha, né? Como é que é cada um, porque é assim, as conexões, elas se dão desse lugar, não tem Por jeito. conta disso. Então, ou os dois evoluem quando existe um relacionamento, porque aí quando existe eu também sempre tento trazer consciência, né? A ideia não é separar ninguém. Eu comentei um Sim. caso fatídico aqui, mas não é essa a Não ideia. é esse o propósito, né? E poder evoluir junto, que É, acontece. porque se os dois estão desconectados, precisa trabalhar os dois. Sim. Se um está desconectado, né? Ok, você vai ajustar, Mas mas isso também o pode- outro tem que estar preparado para Pra mudança. entender Essa a mudança do outro, Sim. né? Porque senão pode gerar uma interpretação errada. Sim. Mas você era assim, então agora você não é mais a pessoa que eu casei, Sim. então não quero mais. Que bom, né? Sem Que perceber. bom que a gente não é mais a pessoa que a pessoa casou, né? Porque Oxi, você já pensou se a nem gente me ficasse ali fale. naquele status quo a vida inteira, mas tem É. gente que cobra isso. Que cobra, exatamente. A gente é evolução, é movimento, as nossas células se E- multiplicam a cada milissegundo. Como é que a gente vai ser a mesma pessoa Nunca. depois de um monte de tempo de casamento? E ainda, né? Tem gente que casou, cada um no seu ponto, não sei se é correto a palavra, mas no seu ponto de equilíbrio do feminino e masculino, e aí quer mudar, Sim, né? sim, E aí eu quero ser mais masculino. E aí dá treta, sim. né? Óbvio. Depois que tá casado, para mudar em harmonia, precisa ser os dois juntos. Não dá para ser diferente. A consciência precisa ser os dois juntos, o trabalho precisa ser os dois juntos. Porque se um estiver vibrando ali, vamos imaginar um homem extremamente controlador, tal, e a mulher num feminino carente, que é o feminino distorcido, o masculino distorcido. Essas figuras são exatamente a distorção das energias, né? Um homem mais impositivo, mais controlador, mais duro, e a mulher ali submissa demais, faz tudo o que o cara quer. Esse tá no masculino distorcido, a mulher tá no feminino distorcido. Os dois estão sofrendo. E essa infelizmente, a mais pura verdade. Juntos e sofrendo. Por quê? Porque nenhum dos dois está conectado consigo, Sim. né? Tá ali fazendo um papel numa energia diferente. Se a mulher decide, porque a mulher busca mais autoconhecimento, então, se a mulher decide se trabalhar, se a mulher vai no meu workshop, vamos lá, né? É isso aí. A mulher foi no meu workshop, participou do workshop o dia inteiro, sai de lá e fala: Meu, não quero mais viver nesse lugar. Eu quero começar um movimento de mudança. Se o marido não entender que este lugar que ele tá também não é um lugar saudável para ele, vai dar conflito no casamento, né? Então, e evolução é isso, precisa ser junto também. E eu trago pra cá um pouco daquela letra, né? Não sei se é uma letra ou é um poema, não sei, mas assim, é importante você, eu acho que era uma letra do Barão, não Ai, é? meu Deus, não Amar uma mulher todos os dias, conquistar todos os dias, ou foi o Arnaldo Jabor que escreveu alguma coisa a respeito, mas assim, em resumo né? O segredo do relacionamento é você conquistar e amar aquela pessoa ali Sim, a cada dia. sim. Por quê? Não o que ela é, né? Não, então, porque o que ela é agora é essa que você tem que amar. Sim. Não amar o que foi. O que foi você Sim. tinha que amar ali. Ok.
Agora você tem que amar esta. Sim. Amanhã você vai ter que amar uma outra pessoa, Sim. né? Então, amar a mesma mulher, eu acho que foi o Arnaldo Jabor que falou, amar a mesma mulher todos os dias, ou Sim. seja... E o mesmo homem também, né? Sim. Porque as mudanças são eu acho contínuas. eu acho que ele fez um texto, foi um poema, enfim, a respeito disso, né? E, A claro, gente e ele precisa colocou fazer no um feminino. podcast de relacionamentos depois. Eu acho muito Aí o Beto tem- importante. O botar Beto o tem que Beto estar na aqui. mesa. Eu acho isso muito Porque é um importante. assunto que a gente falaria mais 1 hora aqui com muita Tranquilo. evolução isso, Exatamente. né? Sim. E a prosperidade só vai acontecer para o casal quando os dois estiverem evoluindo juntos, pensando juntos, Exatamente. alinhando os desejos, os sonhos, as alegrias, os problemas, porque os problemas não deixam de existir, não importa, Sim. juntos, né? Então, Sim. Então, isso dá assunto para um Isso outro a gente podcast. sempre fala, né? então, casais, vocês entendem quando nós falamos que, trazendo para o nosso processo de educação financeira, que precisa estar com os dois juntos, porque é uma evolução na questão financeira, de como lidar com o dinheiro, sim. de todo esse trabalho de autoconhecimento, de hereditariedade, e essa conexão dos dois. Sim, Um só, a tendência é desbalancear, sim. né? E aí não adianta ser, não é processo distinto, porque a questão financeira é familiar. Sim, Então, trabalhar É. juntos. sim. É. E vocês falam da energia do financeiro, eu falo da energia da sexualidade, né? É Então eu isso também já aí. vou. Quando trabalho com casais, trabalho essa polarização para que possam também viver uma relação mais gostosa, né? Quando isso acontece, cara, sabe aquele início de namoro? O casamento passa a ser um início de namoro constante, é maravilhoso, porque a gente vai esquecendo daquela coisa boa que a gente viu no outro. E É. fica preso naquilo que o outro era ou deixa de ser. E Exatamente. cobrando o outro que seja daquele jeito, né? Então você perde toda a conexão e fica vivendo uma relação de obrigação também. É uma coisa muito. É muito triste. Eu falo que é muito triste a gente passar a vida do lado de alguém que não está disposto a dar a mão Que e não está abrir o conectado. peito, né? E viver a vida. Porque para mim essa coisa da liberdade é tão, tão importante. Olha, É e vou verdade. falar uma coisa para você. Já tá definido. E nós vamos ter mais um episódio para falarmos sim do uso dessa energia sexual, Sim. né? Porque indo um pouquinho para a questão dos chakras, né? É o nosso chakra aqui Sim. base que nos empodera, inclusive, para buscarmos cocriação. o Sim. dinheiro, a Sim. prosperidade. Então, Sim. ó, Com certeza. Energia sexual equilibrada é você ter tesão pela vida. exato. Não tem a ver com sexo. É tesão de viver, de criar, de fazer, de colocar seu eu pra fora, de fazer as coisas com Não é vontade. carnal, é energia. É energia. Né? Que exatamente. gera Energia. essa motivação. Exato. Né? Que pode ser criada de forma carnal se o casal estiver em sintonia nesse eu e nesse propósito de estar junto. Pode também. O carnal é Potencializar. parte de. Exato. Olha, Exato. e Dr. Freud falava, né? Isso chama-se pulsão de vida, Sim. né? Eu não posso deixar de trazer o meu queridinho aqui pra mesa desse podcast, mas é isso aí, é a nossa pulsão de vida. Sim. Ai, ai. Ó, Lu, voou voou. o tempo e agora a gente já tá aqui nos instantes finais. Eu queria que você contasse aqui quando é o próximo workshop. Yes. Eu ia falava treinamento, mas eu descobri que o workshop é o que a gente vivencia, né? Então já vou dizer aqui. Eu tenho. 15, o que eles estão 15. olhando? 15. Ah, não. Já foi 13, agora é 15. Pois Gente, é muita é muita repetição numérica. coincidência aqui, né? Bom, o workshop acontece no dia 20 de agosto, próximo, aqui em São Paulo. É um workshop esse dedicado para mulheres, autoconhecimento,
conexão. O workshop chama-se Reconexão, a força de ser você. É exatamente um trabalho vivencial, experiencial, para que você chegue nesse sentir, nesse viver, nesse tesão pela vida, nesse saber quem você é e o que você quer nesse mundo. Então, já convido todas as mulheres de São Paulo e da proximidade, das regiões próximas, para estarem comigo. Meu Instagram é o Lúcia A.S. Oliveira. Tá, link na bio, informações, depoimentos, todas lá no Instagram. Não perca, tenho certeza que você vai ser outra mulher depois desse dia. Vem, só vem. Então, mulheres, Reconexão, 20 de agosto. É. Em São Paulo, presencial, o dia todo, O certo? dia todo, exato. Uma imersão. Uma imersão. Em E- si. E eu vou falar para Show. vocês, eu estive na primeira e olha, é transformador, Sim. né? É lindo ver os processos, né, Nossa, Dani? maravilhoso, Muito maravilhoso, lindo. maravilhoso. E se vocês forem agora, com certeza a minha cunhada me leva sempre de staff e vocês vão encontrar Vou conosco. encontrar a Dani lá comigo, com Nós certeza. vamos estar juntas lá. Gente, olha, muita gratidão, Lu, Ai, eu que por você ter agradeço. vindo. Nada por acaso. A gente Nunca. tentou trazer você outras vezes, mas não deu, por causa da agenda, por Sim. causa disso, por causa daquilo, blá, 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 blá. E agora deu certo. Sim. E eu tenho certeza que este episódio vai chegar no momento certo, na mão certa, das pessoas que precisavam ouvir essa mensagem. Isso aí. E para você que ficou com a gente aqui, curta, compartilhe, ative o sininho ali, porque isso faz com que a gente consiga entregar muito mais conteúdo Isso e aí. principalmente olhe aqui o nosso canal do Casal Educação Financeira como um lugar aonde você sempre vai estar sendo recebido com muito carinho e trazendo muito conteúdo de todas as vertentes, Isso tá? aí. Para que você possa, como disse a Lúcia, co-criar a sua prosperidade. Exato. Eu que agradeço estar aqui, maravilhoso falar com vocês, relembrar um pouco da nossa história juntos, sempre, né? Não tem jeito. Não. E gratidão por fazerem parte da minha vida, por a gente estar junto nesse caminho. Nada é por acaso, nunca, né? Então isso tá tudo aí. certo, tamo junto. Gratidão, Lu. Gratidão. Eu que agradeço. Que jornada e que legado você está deixando para o universo. É Sim. isso aí. Lindo, lindo. Amém. Que assim seja. Que os anjos estejam conosco e vocês também, transformando vidas, relacionamentos, casais, né? Muita gratidão por estarem no seu caminho também. Quando a gente está no nosso caminho, a gente incentiva as outras pessoas a estarem no seu também. É Que nós isso aí. sejamos esses pilares de luz para trazer as pessoas para os seus caminhos. É isso. Então, pessoal, Então, até o próximo episódio. Casal Educação Financeira. Tchau, tchau.